Salmo 126, nós estamos na nossa série de mensagens Peregrinação, e a minha versão diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes ou coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa tarde, por esse momento de adoração, de canções e a continuidade dessa adoração nesse culto. E pedimos agora que o Senhor nos ilumine por meio da Tua Palavra, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Pedimos, Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, com cada um que aqui está, Pai, e que o Senhor possa, Deus, derramar as Tuas bênçãos, iluminando, Deus, a nós, a nossa família, a nossa casa, no nome de Jesus, amém. Amém. Nosso tema hoje é alegria ontem, hoje e para sempre. Nós estamos nos aproximando de uma época do ano conhecida como Carnaval, e onde dizem é a festa da alegria. Me parece que o Carnaval busca apreender nessa expressão possibilidades das pessoas viverem dias alegres, dias felizes. E faz isso por meio do quê? Faz isso por meio da indústria do entretenimento. Quer aos moldes do Rio de Janeiro, com desfiles de escola de samba, quer aos moldes de Salvador, com o trio elétrico na rua, quer aos moldes de Vitória, que tem um pouco do Carnaval do Rio de Janeiro e um pouco do Carnaval dos blocos. Esse período do ano visa prometer para as pessoas que elas serão alegres se desses entretenimentos participarem. Mas é de se pensar se essa alegria proposta pelo Carnaval é uma alegria que vale a pena, se ela é uma alegria duradoura, ou se ela se restringe aos dias de folia, onde as pessoas vão participar disso que o entretenimento prevê. E a julgar pelos resultados que nós temos pós-Carnaval, sim, a alegria que o Carnaval promete, ela está concentrada nesses dias, porque o que se vê depois é bastante destruição da rua, muito lixo, muito abuso do álcool e de outras drogas, muito abuso do outro, do corpo do outro, do que é do outro. E eu fico me perguntando se depois de 3 ou 4 dias sendo usado e abusado pelo outro no meu corpo, se me resta alguma alegria possível. Mas vende-se, dizem, alegria no Carnaval. E aí nós voltamos os nossos olhos para a Palavra de Deus. Voltamos nossos olhos para a palavra de Deus, para este povo que peregrina, lembra por isso o nosso tema da mensagem ou da série, desse povo que peregrina para Jerusalém para adorar, desse povo que vai trilhando um caminho íngreme, difícil, que passa no meio de territórios hostis, que faz uma subida, porque Jerusalém estava no topo das montanhas, que faz uma subida, uma caminhada bastante difícil de se fazer, e esse povo que vai peregrinando para adorar, e à medida que peregrina nessa estrada que não é fácil, um símbolo, uma metáfora da nossa vida que é assim vivida no meio de uma caminhada para viver a presença de Deus e para buscar a presença de Deus. E esse povo canta o quê? Esse povo canta aqui no Salmo 126 a alegria. Nós estamos diante de um salmo cujo centro ou cuja mensagem central é o versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria é o tema do Salmo 126. E é interessante que quando nós falamos de alegria, nós precisamos remeter aos motivos pelos quais nós nos alegramos. E o povo de Israel, quando ele se encontrava numa situação em que ele não se via, ou não via motivos para se alegrar, ele lembrava do seu passado. Uma das coisas que Israel fez muito bem durante a história judaica, contada na Bíblia Sagrada, é relembrar os grandes feitos que Deus promoveu no meio do povo, no decorrer da história. Muitos dos que cantavam salmos como esse, não
passaram pelo Egito, mas lembravam da história do Egito e da libertação que Deus promoveu no Egito. Esse salmo provavelmente era um salmo pós-exílico, um salmo que foi construído, escrito, uma canção escrita, lembrando especialmente da volta do povo de Israel que tinha sido escravizado na Babilônia. Há de se lembrar que o povo de Israel foi dominado pelo Império Babilônico e também os posteriores ali, e especialmente na nação de Israel foram levados cativos pessoas de Israel para a Babilônia, onde eles precisaram andar a pé cerca de 970 quilômetros para chegar de Israel à Babilônia no meio de um deserto. E eles chegam e andam quase 1000 quilômetros a pé no meio de um deserto, carregados como escravos, para serem escravos na Babilônia. A lembrança e a imagem que se tem desse povo é uma imagem de uma nação que acolhia, de uma nação que eles nasceram, cresceram, que tinham história. De repente surge alguém no meio da história e arranca esse povo do seu contexto à força. Muito parecido com essa história é o que aconteceu com a história do descobrimento das Américas, e especialmente da colonização das Américas por parte dos europeus, que entraram em povos africanos e dominaram pessoas e arrancaram pessoas da África e tiraram essas pessoas do seu contexto, da sua cultura, do seu lugar, e trouxeram a força para essa nação, especialmente o Brasil, um dos países que mais recebeu escravos da África no mundo. É verdade que na África os próprios líderes das tribos também escravizavam pessoas, mas bem ou mal comparando, a ideia é exatamente essa, de pegar alguém do seu lugar, do seu conforto, da sua história, que está tudo indo, caminhando aparentemente bem, e da noite para o dia se perde tudo e se vai para outra terra. E os babilônicos fizeram isso com muita violência, eles fizeram isso provocando muitas dores no meio do povo, eles fizeram isso provocando fome, provocando escassez. A fome era tanta, diz um dos cercos, que as mães comiam seus próprios filhos, de tão desesperado que era a situação, era uma coisa horrorosa. E eles são levados para a Babilônia, e de repente agora eles voltam para a terra natal, para a terra de origem, e possivelmente aqueles que voltam não conhecem essa terra, possivelmente os que voltam só ouviram histórias dessa terra. Provavelmente os que voltam da Babilônia eram pessoas que já tinham nascido fora de Israel, mas se consideravam judeus, e agora eles voltam para a terra cantando por meio da memória transferida de pai para filho, por meio da memória e das histórias e as lembranças transferidas durante esse tempo ali no exílio. E que tipo então de proposta esse povo que conhecia o sofrimento bem de perto nos faz a respeito da alegria? Como é que um povo que conhecia a dor tão de perto pode nos ensinar alguma coisa sobre alegria? Ou de que tipo de alegria esse povo está falando? E como é que essa alegria do povo pode comunicar para a gente, a fim de que tenhamos alegria ontem, hoje e para sempre? A poesia do Salmo 126 é muito bonita e o seu centro, como eu disse, está no versículo 3. A poesia hebraica tem em algumas de suas composições essa característica. O centro, o elemento primordial, mais importante da poesia é o meio, não o final. Não estamos acostumados muito com isso, porque na nossa literatura, comumente, o final é o mais interessante, mas na poesia hebraica não. O meio é o mais interessante, ou é o ponto alto da poesia. E o ponto alto da poesia é esse: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, ou seja, nós temos razões para nos alegrarmos. E uma alegria que dura ontem, hoje e para sempre. Como é que eles chegam a essa conclusão? Eles chegam a essa conclusão fazendo 2 exercícios, que nós gostaríamos de refletir com vocês hoje, para que fosse também o nosso exercício diário. Porque a alegria, diferentemente da alegria proposta pelo carnaval, não é algo que a gente compra por meio do entretenimento. A alegria é uma possibilidade que nós desenvolvemos quando aprendemos a exercitá-la. E qual é o exercício que esse povo aqui faz? Primeiro, eles fazem o exercício de resgatar as suas memórias de restauração e livramento. Observe o detalhe que o versículo de número 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Isso é no presente. O povo está alegre no presente. Hoje, estamos alegres. Agora, estamos alegres.
Por que estamos alegres? Porque Deus fez grandes coisas por nós. Que grandes coisas são essas? Aí você volta para o versículo 1. Aí você volta no versículo 1. Então a gente vai ler o cântico assim, né? Do meio para frente, depois do meio para trás. Não, do meio para trás, depois do meio para frente. Não sei, mais ou menos. Isso aí. Aí você volta lá no capítulo 1. Ele No diz, versículo 1. No versículo 1. A sua memória de restauração e livramento. Qual é a memória? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos de alegria, e até entre as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por eles. Primeiro exercício para a gente se manter alegre hoje, ontem e para sempre, no caminho da peregrinação, é exercitarmos a possibilidade ou a potencialidade de resgatarmos as nossas memórias de restauração e livramento. O povo está peregrinando. Enquanto peregrina tem o quê? Enquanto peregrina tem caminho íngreme, tem inimigos violentos, tem uma subida cansativa, tem escassez de alimento, tem um conjunto, tem um coquetel de elementos que não traz alegria para ninguém. Sim ou não? Como é que eu posso estar feliz se eu tenho que atravessar um território de inimigos que podem me matar? Se tem escassez de alimentos, a gente tem que poupar, porque não dá para a gente levar muita coisa nessa viagem. Se a gente tem uma exigência física muito grande, como é que eu posso ficar feliz? Eu faço um exercício. Eu olho para trás e vejo o quanto o Senhor já fez por nós. Então eles resgatam a memória e eles começam a lembrar quando o Senhor trouxe os cativos desse cativeiro babilônico horrível, cruel, quando Ele trouxe o nosso povo que era escravo de volta para a nossa terra natal. Nossa, a gente ficou como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, e até as outras nações nos louvavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Quantas vezes você faz esse exercício por dia? De voltar lá atrás e resgatar as memórias de restauração e livramento que o Senhor já te deu. Quando nós nos casamos novos, e nós tínhamos sonhos, como todo jovem casal. Nós tínhamos sonhos diversos. Tínhamos o sonho, por exemplo, de ir para o seminário, logo após o nosso casamento, e nós até brincávamos, né, que se tivermos que passar fome como ministério, né, a gente estava disposto a isso. Para que a gente falou? Porque a gente passou mesmo. Exatamente. E nós tínhamos sonhos, inclusive sonhos literais, onde nós dormíamos mesmo e acordávamos e contávamos um para o outro: olha, essa noite eu tive um sonho. E o outro diz: nossa, mas engraçado, eu também tive. E essa história é a história real, a história da nossa vida. E eu lembro que eu particularmente lembro de um sonho especial, em que nós estávamos numa igreja em Minas Gerais, a igreja que nós frequentávamos, e os nossos filhos estavam entrando nessa igreja, e os nossos filhos se chamavam Ana Beatriz e Lucas, antes de nós casarmos. Tínhamos apenas 2 filhos, e nós nos casamos, já com a mentalidade de nós temos filhos para colocar o nome, porque nós já temos até o nome dos filhos, e crescemos com essa ideia e caminhamos nessa direção. E nós tínhamos um plano, nós queríamos ser pais, nós desejávamos ser pais, e nós não conseguíamos ser pais. Nós tínhamos uma grande dificuldade de gerar filhos, uma dificuldade tamanha, que inicialmente a gente que é homem, às vezes cheio de preconceito, vira e fala: essa mulher que Deus me deu, que não consegue, né, dar filhos. E realmente a Nelisa tinha uma questão física que impossibilitava a gestação de filhos. E fomos fazer os exames que também remetem à minha situação, para descobrirmos qual é a possibilidade que nós tínhamos para gerar filhos. Eu não lembro dos números exatos, mas eu sei que era mais ou menos assim, 1% de chance. Eu lembro. Memória comigo, né? É verdade. Eu tinha uma dificuldade, eu tinha um ovário policístico, mas isso não impediria de ter um filho imediatamente. Traria dificuldade, seria difícil, mas eu poderia ser mãe. Mas o Eliender tinha o que eles chamam de azospermia.
Um homem saudável, capaz de gerar um filho naturalmente, tem 40 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico. O Eliénder tinha 3, e dos 3 milhões, ou seja, no mínimo 40 milhões. Um homem normal tem no mínimo 40 milhões para gerar um filho. Ele tinha 3 milhões e, mesmo assim, 65% mortos. E o outro percentual, alguns não saudáveis. Ali, o médico, quando viu o resultado, falou assim: olha, a única possibilidade que vocês têm é bebê de proveta. Porque com bebê de proveta, você pega o seu óvulo lá, que é raro de ser lançado, pega um espermatozoide na agulha e fecunda, e beleza, e faz um implante. Ele falou assim: nem inseminação artificial serve, tem que ser um bebê de proveta. Só que, para 2 recém-formados, isso era extremamente impossível, financeiramente, inclusive. E aí eu falei: mas doutor, não tem outra solução? Ele falou: vocês fazem o quê? Eu falei: nós somos missionários. Ele falou: então vocês tratam de... Ele falou, ele era católico, doutor Manuel, era católico, falou assim: trata de rezar muito, porque o seu caso, só Deus. Se não for bebê de proveta, só Deus. E nós somos realmente orar, e só Deus sabe o quanto aquilo foi penoso para nós, porque a maternidade, a paternidade era um sonho muito grande, muito forte. Era tudo que eu queria na vida. Quando eu lembro das minhas memórias infantis, eu só brincava de boneca. Eu tinha isso muito forte, eu queria muito. Sempre pedi minha mãe para poder adotar uma irmãzinha, minha mãe nunca quis. Para, eu poder saciar esse meu instinto maternal. Minha mãe: que adotar menino? Depois você cresce, eu vou ficar com menino aí para criar, E aí, e nada. Então, nós fomos orar ao Senhor e clamar, e a nossa igreja, quando soube do resultado, na época a gente pastoreava, estávamos plantando uma igreja, a nossa igreja chorou conosco, orou com a gente. Bom, e aí o resultado vocês já sabem, Quando o Senhor restaurou a nossa sorte... Você já está dando spoiler do negócio. Vai devagar com a dor. Peraí. Eita. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha sogra, nós nos sentamos na varanda e demos a notícia para ela. E chorávamos, igual menino. Chorava. Desesperadamente, a gente não conseguia falar, Era só chorar mesmo. E eu me lembro que mamãe tinha uma pessoa que ajudava ela nessa época, era Andréia o nome dela, Andréia estava indo para o 6º filho que ela não queria. Aí eu falei com ela: Andréia, dá para mim o seu neném, eu não vou ter filho. Por raiva, gente. Aí eu falei: dá para mim o seu neném? Ela falou assim: bem que eu queria, mas meu marido gosta dessa filharada toda. Não, e a gente ficava assim, Aí a gente ficava: a gente está tentando, consegue. Aí aparece uma grávida solteira. Eu falei: mas por quê? Que coisa? A gente ficava naquela chateação e passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Irmãos, foram séculos esses meses. Até o 9º mês, uma gestação mesmo, depois dessa notícia, que nós recebemos a confirmação. Nós fomos ao laboratório, fizemos o exame, esperamos na porta do laboratório o exame ficar pronto. Tão ansiosos que a gente estava, porque não tinha internet para você olhar. Vai na internet e ver. Eu sou das antigas, eu sou do século passado. Então, e aí chegamos e recebemos a notícia, e ali mesmo na calçada do laboratório a gente chorou, a gente orou, a gente agradeceu a Deus, e a gente ficou apreensivo, porque afinal de contas era uma gravidez muito desejada. E depois disso, realmente a gravidez foi muito tranquila, Ana Beatriz nasceu, já está indo para os seus 17 anos aí, e depois veio o Lucas. Aí o sonho acabou por aí, que senão a gente fazia um time de futebol. Até aí tá bom. Mas por que nós contamos essa história? Porque sempre que eu me lembro disso, eu me lembro desse versículo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Quando a gente enfrenta uma dificuldade que é grande demais para a gente, quando a gente se depara com os nossos medos mais profundos, quando a gente tem que superar aquilo que a gente mais temia, e de repente o Senhor nos dá um livramento, a gente fica como quem sonha, não é? A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, e aí todo mundo fala: grandes coisas fez o Senhor por ele. Esse exercício é o exercício que mantinha o povo de Deus alegre no meio das dificuldades.
Era olhar para trás e ver, olha, mas o Senhor restaurou nossa sorte tantas vezes. Quantas vezes? Eu sei que esse é o nosso testemunho, mas se você viesse aqui, você poderia contar inúmeros seus também, de como o Senhor já tirou você de circunstâncias absolutamente inimagináveis, onde parecia não haver nenhuma saída. Mas me parece que quando nós estamos vivendo um momento muito desafiador, a gente tende a conectar as memórias negativas. A gente começa a ver o tanto que a gente já sofreu em outras ocasiões e a gente começa a dizer, não tem jeito mesmo não, né? Joguei pedra na cruz, tudo que eu faço está errado, nada tem valor, eu faço tanto pelos outros, ninguém faz nada por mim. A gente começa a alimentar as memórias negativas, e quanto mais nós alimentamos as memórias negativas, menos força para sermos alegres nós temos. A força que esse povo tinha para ser alegre estava, em grande parte, na possibilidade ou na força que eles tinham de conectar-se com as suas memórias de restauração e de livramento. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você senta para lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por você? Para dizer, como diz o nosso cântico do cantor cristão, quantas bênçãos, conta de uma vez e você vai ver surpreso o quanto Deus nos fez, quantas bênçãos. Senta, ao invés de ficar conectando as memórias negativas e falando, porque lá quando eu tinha 5 anos, não sei o que lá, vai para as memórias positivas e restaura de lá, e retira de lá a força para ser alegre. O povo fala, não, nós temos razões para nos alegrarmos, e as razões são, o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, a gente ficou como quem sonha, e nós estamos alegres hoje, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí remonta a volta ao passado e a lembrança de toda a história de Israel. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos alegres porque Ele ainda é Deus, e Ele ainda fará, e Ele continuará agindo. E o salmista continua dizendo, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, ou em algumas versões, umas torrentes do Negueve. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E o salmista agora, ele enche a sua memória das coisas boas que Deus fez, e enche a sua imaginação das coisas boas que Deus fará. Ele enche a sua memória das lembranças que lhe foram contadas, e enche agora a sua imaginação daquilo que Deus pode fazer com ele, daquilo que Deus pode fazer conosco. E essa oração agora é na esperança do socorro, na esperança de uma restauração futura. O Salmo, no primeiro versículo, ele diz, quando o Senhor trouxe cativos, ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E o Salmo, no versículo 4, agora ele faz um clamor, Senhor, restaura-nos, restaura-nos, assim como as torrentes do Negueve, ou assim como enches o leito dos rios do deserto. É interessante que o Negueve é uma região árida, desértica do sul de Israel, inclusive está em pauta dentro do acordo de paz unilateral de Trump com Israel e os palestinos, que só tem Israel na jogada, não tem os palestinos na conversa. Nesse, entre aspas, acordo de paz, a região desértica do Negueve encontra-se inclusive nessa negociação, que é um lugar que não tem nada, que não dá nada, que não produz nada. E essa negociação seria doar isso para a parte dos palestinos. E essa área do Negueve no sul, especialmente o sul de Israel, e ele tem um ambiente onde são chamadas de torrentes, que em uma determinada época do ano, a região extremamente seca, extremamente desértica, vem como se fosse uma enxurrada de água por alguns caminhos, e vem inundando partes do deserto, e transformando a realidade desértica agora numa realidade verde, numa realidade agora florida. Esse mesmo ambiente que era árido, se torna um ambiente verde. Essas torrentes, em determinada época do ano, enchem esse ambiente como se fosse uma enxurrada, e é algo até bonito de se ver, porque você vê a água vindo, e a poeira subindo, porque ela vai
tirando toda aquela sujeira e vai lavando aquele ambiente. É interessante como que o salmista faz uso da realidade em que eles vivem naquela região e transporta para o que Deus faz na nossa vida, na região em que nós estamos, na localização geográfica nossa. O salmista olha para frente e fala: não sabe por que nós vamos ser felizes ainda e alegres no futuro também? Porque esse mesmo Deus que nos restaurou no passado é o que pode nos restaurar para o futuro. E essa memória positiva do passado se converte num clamor cheio de esperança. Um clamor para que Deus faça o mesmo que já fez no passado e que restaure o seu povo, assim como Ele restaura a torrente do Negueb. Que Ele possa, onde ninguém vê esperança, fazer nascer de novo a esperança. Isso se converte num clamor para o futuro. Senhor, restaura a nossa sorte. É um clamor, e um clamor que se converte em esperança, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É uma certeza. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, cheio de alegria, trazendo os seus feixes. Eu acho interessante esse versículo, que ele nos mostra que tristeza e alegria são irmãs. Tristeza e alegria são as duas faces de uma mesma moeda. Só pode ser feliz quem sabe o que é ser triste. Só pode comemorar a vitória quem já experimentou a derrota. Só pode voltar trazendo os seus molhos, os seus feixes, quem foi semeando enquanto chorava. Você já viu pessoas que nunca passaram por dificuldade nenhuma na vida e que às vezes não conseguem se alegrar com aquilo que tem? Já viu isso? Você olha para a pessoa, está sempre insatisfeita, está sempre reclamando. E aí você olha para ela e fala: meu Deus, mas esse ser humano tem tudo. Não falta nada. Todos nós temos um amigo, parente, alguém rico, que é assim, né? Tem tudo. Como é que não se alegra? Mas é porque só pode ser alegre quem já um dia já foi triste. Só pode comemorar a fartura quem experimentou a escassez. Porque a gente só dá valor à fartura quando a gente sabe o que é escassez, não é verdade? Isso mostra para a gente que até mesmo os nossos desertos mais áridos, eles são muito valiosos e muito importantes. Porque é quando a gente atravessa os desertos áridos que nós saberemos dar valor e celebrar no dia que nós voltarmos, trazendo os nossos feixes. Esse salmo lembra para nós que nós podemos nos alegrar, inclusive com relação ao futuro, porque ainda que hoje nós tenhamos que celebrar em lágrimas, cada lágrima derramada por nós será adubo para essa terra, que quando florescer nós saberemos dar valor. Que quando florescer e quando frutificar, nós então realmente seremos cheios de alegria. Porque a gente experimentou a dor, então a dor não é de tudo uma má companheira. A dor, ela pode ser o adubo que necessário para a gente poder lançar a nossa semente e depois voltar com alegria, trazendo os nossos feixes. É interessante que Israel olha para o passado e a realidade do passado é de cativeiro. E ele olha agora para o futuro e presente e a realidade é uma realidade agrícola. Primeiro ele fala de cativeiro, que nós somos libertos, e agora ele fala de agricultura, semear e colher. Ele usa expressões muito interessantes. Ele coloca o Negueb e as torrentes do Negueb no meio desse discurso, porque sem água eu não planto nada. E ele compara Deus com essa ideia de uma água que surge do nada e realmente de uma hora para outra muda tudo. E é interessante que ele coloca nessa visão agrícola, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. E parece-me interessante o fato de que essas lágrimas são como a terra sendo irrigada, são como a terra sendo molhada, é como a terra sendo tratada para que a gente possa colher depois. E em Deus, se você planta alegria, você colhe alegria, mas se você planta choro, você colhe alegria. Em Deus, se você planta
a sua alegria por extrema, você vai colher alegria extrema. E se você planta dores extremas, você vai colher alegria extrema. É interessante que nessa ideia, aquele que está arando e cuidando da terra e semeando a terra, independente do que ele fizer, ele permanece crendo na provisão divina. Ele permanece crendo em que Deus há de dar sucesso a ele. Eu não sei se você já viveu num ambiente de agricultura. Eu não sei se você já viveu a tensão de ser agricultor. A tensão de você plantar alguma coisa e ter a expectativa de que floresça e dê bons frutos aquilo que você plantou. Se você plantar milho e aí você espera aquele tempo, e aí você ora, Deus, manda chuva, mas não manda demais. Manda sol, mas não manda demais. E de repente vem uma chuva do nada e você fala, nossa, era tudo que eu tinha, e agora eu vou ter que tirar dinheiro não sei de onde para plantar de novo. É uma incerteza o tempo todo. A agricultura é um ambiente incerto. Você depende da boa semente, você depende do bom trabalho da terra, você depende do clima, você depende da chuva que vem, você depende de uma série de fatores, da poda, da capina, do cuidado, você depende de um monte de coisa, da irrigação. É uma agricultura, um ambiente muito incerto. E o autor ou os autores dessa canção vão trazer um ar de certeza num ambiente de incerteza. Eles vão trazer um ar de segurança num ambiente de insegurança. Eles vão trazer um ar de, olha, se você está chorando, está plantando, está sofrendo, está inseguro, não sabe o que vai dar, está tenso, está triste, você vai voltar colhendo os seus feixes com alegria, porque esse é o nosso Deus, aquele que nos enche de toda alegria. Deus completa em nosso coração, e Deus trabalha em nosso coração, para que aquilo que aparentemente nos falta, seja preenchido exclusivamente pela alegria que Ele nos dá. Nós somos uma geração que compra alegria. A alegria, na nossa cultura, virou uma mercadoria que a gente compra. A alegria virou uma mercadoria que a gente compra através dos filmes de comédia, do stand-up comedy, do carnaval. Mas essa alegria que se compra, que virou mercadoria na nossa geração, ela não é duradoura e nem pode ser. Porque numa cultura de consumo, aquilo que a gente consome tem que ser altamente perecível para que a gente consuma mais. Lembra? Você que é das antigas vai lembrar da conga? Lembra da conga, gente? Lembro não. Conga é aquele tênis que a gente comprava para ir para a escola. Não é do meu tempo. O trem durava uma vida. A mãe tinha 10 filhos, todos os 10 usavam a mesma conga, não é? Porque não acabava não aquele trem. Hoje em dia você pode comprar um tênis Nike, ele não dura um ano. Por quê? Porque de uma cultura de consumo, onde você precisa consumir o tempo inteiro, você não pode comprar produtos duráveis. Lembra a geladeira de antigamente? Geladeira de antigamente passava de mãe para filha, era herança, estava no testamento, né? Geladeira hoje, você compra hoje, daqui a 5 anos ela não presta mais. O celular, gente, celular dura um ano e olhe lá. Porque numa cultura de consumo, tudo que você consome tem que ser altamente perecível para que você consuma de novo, de novo, de novo, de novo. Porque nós somos uma cultura de consumo onde você só existe se você consumir. E nessa cultura... Antigamente tinha Bandeirante, que é aquele carro, alguns vão achar que é canal de esporte, não é não. É um carro, Bandeirante. Ou então a Rural. Aquilo não quebrava nunca. Você derrubava a árvore empurrando aquele troço. Hoje em dia, se você encostar o seu carro em qualquer coisa, já dá um amassado que dá quase PT. Porque tudo tem que ser perecível. E nesse contexto, essa alegria que é vendida na internet, no carnaval, em qualquer lugar que você possa comprar, pagando o teu ingresso, ela também não é feita para durar. A alegria que você pode comprar usando uma droga, ela não é feita para durar. Porque o que se espera é que você consuma a alegria e cada vez mais, e que dependa cada vez mais de comprar alegria para ser feliz. Mas a alegria proposta pelo Senhor não está à venda. Porque a alegria proposta pelo Senhor foi feita para durar. Ontem,
hoje e para sempre. E como que a gente acessa essa alegria? Olhando para trás e vendo tudo que Ele já fez. Ele já fez. Não tem ninguém aqui, eu mudo meu nome se tiver, alguém aqui que não tenha motivos para olhar para trás e dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim. Amém, irmão? Estou enganada? Todo mundo aqui tem razão para olhar para trás e falar: grandes coisas o Senhor fez por mim. Alimente essa memória, busque essa memória, tire foto dessa memória, desenhe essa memória, cola no ventilador, no espelho, na geladeira, que daqui uns dias vai pifar, assim, né? Porque é perecível. Cola lá e fala: o Senhor já fez grandes coisas por mim, Ele me livrou aqui, Ele me livrou aqui, Ele me livrou aqui. Vai bombardeando o seu coração dessas memórias, e à medida que elas forem vindo, você vai cantando e dando glória a Deus, e falando aleluia, e o seu coração vai se encher de esperança, e quando encher de esperança, você vai fazer o quê? Vou olhar para frente e vai falar: mas o Senhor vai continuar, porque esse mesmo Deus que agiu em meu favor, e que me restaurou, e que me ressuscitou, e que me levantou no passado, é o que me levanta hoje, e o que vai me levantar amanhã. Hoje eu posso estar chorando, mas eu vou continuar semeando, porque quem semeia chorando vai dar valor quando voltar carregando os seus feixes. Deus quer que você desfrute da sua alegria com um sabor especial. Então acolha a dor, acolha o choro, deixa ele escorrer. Jesus falou: feliz é quem chora. Chora, porque enquanto você chora em oração, enquanto você chora no teu quarto, enquanto você chora, você rega a alegria que vai nascer ainda mais forte e mais poderosa. Amém? Eu queria que a gente terminasse esse momento de culto cantando de novo: que segurança eu tenho em Jesus. Amém? Cadê Alessio e Companhia Limitada? Peguei Alessio com as calças na mão, cadê ele? Não está aí. Foram chamar o Alessio. Foi do departamento infantil, eu acho. Ele está ajudando o departamento infantil, está perdoado. Senão ele ia ter motivo para chorar daqui a pouco, eu dar uma regulagem nele. Brincadeira, ele está ajudando a tia Marivone. Enquanto eles vão vindo, irmãos, quando eu estava cantando essa canção hoje, eu fui tomada de uma emoção tão profunda, porque é isso mesmo. Nós temos segurança em Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, jovens da PIBG. Jovens da PIBG. Nós estamos vivendo uma geração agora que acha que está tudo bem a gente ser de Jesus e a gente ir lá dar umas namoradinhas com as coisas do mundo, que está tudo legal, que está tudo beleza, que isso não vai fazer mal nenhum para nós. Mas o seu lugar não é no bloquinho. O seu lugar não é no bloquinho. O bloquinho tem para vender para você uma alegria passageira. Seu lugar não é no sambão do povo, a menos que você vá para evangelizar. Seu lugar não é lá, não. Lá não tem alegria para vender para você. Não se deixe enganar. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu quero dizer de púlpito, meus irmãos, porque nós não somos detetives da vida de ninguém. Mas esse casal de pastores aqui não abençoa jovens dessa igreja que vão comprar alegria no bloquinho de carnaval. Não tem alegria para crente lá. Aliás, não tem alegria para ninguém. Então, esse casal de pastores clama a seus jovens que busquem da fonte da água da vida, que busquem da fonte de alegria que não acaba e que não se vende. Vamos cantar? Que segurança eu tenho em Jesus? E você que estava com planejamento de ir para o bloquinho, que já cancelou o planejamento, graças a Deus, eu quero dizer que nós vamos ter um blocão de membros da igreja lá no carnaval, no retiro, viu? Mas não é bloco de carnaval, não, é bloco de oração, é bloco de alegria contínua. E você é nosso convidado a estar com a gente, se você assim quiser. Inclusive, nós estamos com muito tempo, tá, irmão? Não precisa você levantar correndo. Vamos louvar o Senhor, vamos alimentar o nosso coração dessa canção.